Você já pensou em utilizar Server-Driven no seu projeto Android? Este vídeo é a versão XML nosso View System e em poucos minutos eu vou estar explicando para você como você pode pôr no seu projeto. Então, bora comigo. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Rodson do TV. Eu vou estar mostrando para vocês nesse vídeo a versão de Android XML. Então, se você quiser saber a parte de Compose, dá uma olhada na playlist aqui do Codando TV, você vai achar a versão de Compose. Só que não é só de Compose que se vive um Dev Android. Existe muito projeto grande que foi feito em XML e muito projeto legado que ainda é feito em XML. Então, esse vídeo é para você, eu vou estar explicando com bastante detalhes. Eu vou estar separando em duas partes, se der tempo uma terceira. A primeira vai ser explicando toda a estrutura do projeto, se você for pensar na sua empresa, onde você colocaria e o que você vai precisar de impacto, né, na hora de utilizando o CraftD. E a segunda parte vai estar sendo explicada de fato todos os detalhes da implementação do XML em 7 passos ali, muito rápido. Você vai conseguir implementar agora junto comigo. Então vamos começar primeiro explicando a estrutura para vocês. Lembrando que isso vai servir tanto para o modelo do Compose e o modelo do XML, então fica a teu critério que você for precisar utilizar. E caso você já tenha visto, eu vou estar utilizando alguns conceitos de Clean Architecture. Se você não sabe, tem um vídeo aqui no Codando TV no qual eu simplifico muito a explicação das camadas, mas se você não sabe de nada mesmo, só para você entrar junto comigo aqui no nosso papo, tu está vendo uma pasta de Presentation, de Domain e de Data. Imagina que a de Presentation é a mais próxima do usuário, e faz sentido, tanto que todas as partes ali da biblioteca CraftD, já que é para montar telas dinâmicas de acordo com alguma fonte, vai estar mais na camada de apresentação o uso dela. Parte de Domain, onde ficam as regras de negócio, e a Data é onde vem os dados, né? Seja de um servidor ou alguma fonte ali que você esteja utilizando. E a de DI, vou deixar para um capítulo à parte, para deixar a independência, que também tem um vídeo aqui no Codando TV, mas vamos seguindo. Então, o que você pode imaginar que o CraftD vai ser usado toda na camada de apresentação. Eu sempre gosto de explicar de trás para frente, porque para mim faz mais sentido, pelo menos para mim faz mais sentido. Então, eu vou começar que também tem um canto ali que a gente vai utilizar o CraftD, que é mais na camada do serviço, que é como a gente precisa trabalhar num payload ou num JSON, eu preciso de um objeto para interpretar as características do meu JSON para a minha biblioteca em si. Então, eu vou mostrar primeiramente o JSON para vocês. Então, hoje, se você quiser utilizar o CraftD, mas pode ficar bem livre ali do jeito que vocês quiserem fazer algumas partes ali, vocês vão precisar de um array de componentes de valor, de chave e valor. O que eu quis dizer que vocês podem fazer o que vocês quiserem. Vocês podem trabalhar com um JSON que tem um array de componentes, vocês podem trabalhar com um JSON que tem as suas propriedades e dentro também tem um array de componentes. E a partir disso você consegue, enfim, atender suas necessidades para uma tela, para alguma coisa ali, para uma tela mais complexa que você precise. E esses dois parâmetros é o que a lib precisa para poder interpretar, que é o valor e a chave. A chave nada mais do que um identificador para aquele JSON. Então, se eu preciso identificar aquele JSON, aquele componente daquele JSON, perdão, é o meu key. Então eu dei o nome de Codando TV Componente, que a gente vai criar um componente junto, tá? Para tu ver que pode ser o nome que você quiser. E lá, quando chegar na configuração do CraftD, vai fazer um pouquinho mais de sentido. E o meu valor é um texto, um text size e um text color X. Eu já vou chegar nesse ponto. Só que eu quero que você entenda é que o value, tanto aqui no primeiro, só tem 3 campos, e aqui tem um monte de campos e uma ação, chamado Action Properties. O que significa? Que o value ele pode ser qualquer coisa na configuração que eu quero propor para você entender. E é qualquer coisa mesmo. E tudo que tiver properties, simple properties, action properties, são objetos da própria CraftD que está fornecendo de graça para você. Ah, mas eu não quero usar. Tem como você manipular, mas alguns objetos você não vai ter como escapar, como é que action properties já está mapeado nos listeners dos componentes. Beleza? Então eu tenho o meu JSON definido, que é um array de componente, que eu tenho o meu key e o meu value, e eu tenho 2 componentes aqui. Partindo disso, eu vou ter que ir para minha camada de data, tá, dá para ver, de service, e eu tenho uma lista de simple properties response. Eu criei um objeto de response e um objeto de aplicação, porque é uma característica que eu gosto de fazer nos projetos, mas nada mais, nada menos que isso aqui é uma classe que tem um key e um n, que é um value, e é qualquer coisa mesmo,
porque um pouquinho mais para frente a gente vai trabalhar como esse N se transforma no objeto que você quer. Então eu tenho isso aqui, na camada de repositório, fazendo do caminho de trás para frente. A minha chamada, né, no caso, pode ser qualquer coisa que você quiser, e eu converto para um objeto. Então eu estou convertendo para um objeto, que essa implementação a biblioteca já fornece de graça para você alguns recursos, então você não precisa se estressar. Você só precisa trabalhar de alguma forma com uma lista de Simple Properties, Response, se você quiser colocar Simple Properties normal, gosto do freguês, faz o que você achar melhor. Você converte, porque no final, de fato, eu vou precisar de um objeto de lista de Simple Properties que tem chaves e valores. E os valores pode ser o que você adequa ali no seu JSON com a sua necessidade. Indo nas camadas, eu vou precisar de um ViewModel e eu vou precisar trabalhar em cima. A camada de domain, caso alguém me pergunte, como não vai ter regra, não vai ter nada, algo bem simples, eu não fiz. Só deixei mais ilustrativo também para você saber onde ficaria no seu projeto. Mas eu já vou começar a entrar na implementação de uma das ramificações Compose do XML. Agora que a gente vai se aprofundar na parte da implementação, antes disso eu quero fazer o convite para você e lembrar que o projeto do CraftD é open source, o código está público, ele é aberto. Se você quiser participar e quiser melhorar alguma coisa do código, fique à vontade, é só abrir um pull request. Já tem 6 pessoas que acreditam também nesse projeto que eu acabei iniciando. E pode ser você também, junto com a gente, tá? Também tem um site que é onde eu vou estar usando como referência a implementação desse vídeo para você ver que está bem documentado e você pode utilizar, ler, super simples. Então, para você instalar a versão de Android, você precisa adicionar no seu settings.gradle o seu Maven central. Muito provavelmente o seu projeto já tem isso, então vai ser muito tranquilo. E depois, eu já vou mostrar ali no código, no sample, e depois você vai ver 3 versões de Android. Como o foco desse vídeo é na parte do XML, você vai precisar apenas copiar o Group ID e o Artifact ID do XML, beleza? Por que não tem o da Core? O da Core eu vou deixar para um apêndice, mas o que você precisa saber é que tanto no Compose quanto no XML, na versão de Android, eu acabei só criando alguns utilitários, alguns wrappers, digamos assim, para você utilizar de maneira mais fácil. Mas nada impede de você pegar o core, onde tem todo o mecanismo do CraftD, e você fazer toda essa implementação do zero da sua parte, tranquilo? E já antecipando, que já vou mostrar lá no código para vocês, se vocês quiserem ver qualquer versão, qual que é a última versão no caso do CraftD, é só você clicar no Maven Central, eu já deixei o link lá no site, mas é só procurar lá Codando TV, você vai achar, você escolhe a última versão que você quiser trabalhar, beleza? Bom, então, entrando no nosso projeto aqui, indo na parte do settings.gradle para a gente fazer o setup, você adiciona o Maven central no seu projeto aqui, na parte de Dependency Resolution Management, para você baixar a biblioteca do CraftD, poder baixar no caso, e no seu módulo que você esteja usando, seja do Application, que é o app, ou se for um outro módulo que você esteja utilizando, você vai simplesmente adicionar as dependências, como eu fiz aqui no seu projeto, super simples, super comum ali, beleza? E agora eu vou estar explicando passo a passo para você estar utilizando o CraftD XML. Lembrando que o conceito da biblioteca é baseado no Recycloview. O que isso significa? Eu estou utilizando como tipo de componentes, então um botão, um texto, um checkbox, são view types, são item types, né, no caso, né? Isso significa o quê? Que a gente vai precisar inicialmente de um Recycloview, utilizar um adapter, utilizar um builder ali, né, para a gente fazer os view types, e praticamente é isso. Lembrando que a biblioteca já fornece alguns recursos, mas um deles não tem como escapar, que é a parte do Recycloview. Então, dentro do seu layout que você esteja utilizando, você queira utilizar, você vai adicionar o Recycloview. Para você ver um pouco de potencial nisso e um pouco da versatilidade que o CraftD proporciona para você. Se você quiser ter uma tela que ela começa dinâmica e o resto é estático, no caso é um text, é um button, ou você precisa fazer um card bem específico que não é para ser dinâmico, é muito sensível ali, sei lá, alguma coisa do gênero, não tem problema, é só você criar dentro de um view group, constraint layout, linear layout, relative layout, e adicionar o seu Recycloview na parte que você quiser. Lembrando também, a parte do scroll, ela já está fornecendo para você também dentro ali, normal, então lembre que você está trabalhando com Recycloview. Então, se você tiver começo de uma tela estática,
utilizando o CraftD na parte do Recycle View e depois embaixo, você vai ter que se preocupar aí com o tamanho da sua lista. Mas são preocupações que uma lista normal tem que ter e o com o CraftD na parte XML não será diferente. Segundo ponto, que eu vou estar explicando para vocês, mas a gente já vai evoluir um pouquinho mais, aonde ele vai ficar as chamadas no projeto. No caso, vai ficar no View Model. Eu criei uma interface chamada CraftD View, que é uma interface do meu adapter, onde você vai utilizar os recursos dessa interface para estar configurando e utilizando o CraftD. Então, no View Model vai ter isso, então guarda aí para você. Se eu falei Recycle View, ele tem um pouquinho mais de passos do Compose, mas se eu falei Recycle View, a gente vai ter que associar um adapter para esse Recycle View. Lembra que eu comentei que o meu CraftD View, ele é um adapter, no final das contas, ele é o objeto que eu estou utilizando? Eu vou estar no meu Craft, associando o meu Recycle View, seja ViewBind, DataBind, o que você quiser, associando o meu adapter do Recycle View com o meu CraftD View. E eu só falo que ele é um adapter para eu poder, enfim, ali, para ele entender que essa instância não é só a referência do CraftD View, e sim a instância do CraftD View Adapter. Tranquilo, você já meio que configurou boa parte ali. Então agora você precisa ter algumas preocupações com isso. Eu já vou explicar também da instância dele, mas você precisa se preocupar com o properties dele. Na versão de Compose também expliquei, e vou explicar aqui. Tudo que tiver properties é da biblioteca do CraftD. Você pode também criar o seu properties. Então, baseado no seu JSON que você estiver trabalhando, você vai precisar sim manipular ali e criar o seu objeto. Então, vamos supor que eu tenho um botão. No caso do meu button properties, eu já fiz uma versão tanto para XML quanto para Compose. Mas o que você precisa se preocupar, esquece essa parte de mutabilidade, é por causa do Compose. Se você usar apenas para XML, você vai criar o seu próprio cara, que vai ser muito relacionado com o seu JSON. Então, se o seu JSON, que eu vou estar mostrando aqui, que eu vou ter um key e o value. Lembrando que toda a lógica aqui da biblioteca é baseada em chave e valor. Já expliquei anteriormente, mas só reforçando, a chave vai ser o identificador daquele componente e o valor vai ser o que eu vou estar utilizando. Pegando o botão, eu vou criar meu properties baseado no meu value, que pode ser qualquer coisa, mas nesse caso eu quero que seja um botão. Então vai ser um button properties. Eu vou ter um texto, um alinhamento, um text align, um text all caps. Eu vou ter vários atributos aqui que eu vou precisar ter uma preocupação para mapear com o meu objeto. Então, o outro passo ali, que é o quarto passo, você vai precisar montar o seu objeto de acordo com a sua necessidade do que você precisa. Então, se eu tenho um button properties, eu vou precisar ter todas essas características dele. Isso eu não sei se eu já falei, que agora, mas é sempre bom reforçar. Lembre-se de sempre trabalhar com tudo nullable, porque como você está trabalhando com o server-driven UI, está vindo de alguma fonte que você não sabe de onde é, você não sabe o que pode acontecer. Então você vai ter que se preocupar tanto em deixar nullables, quanto o seu componente, que eu já vou chegar nele, tratar tudo isso de maneira, de tudo nullável ali, né? De todos sendo nullables. Por exemplo, eu vou entrar aqui no componente do nosso button. Aqui é o meu componente do XML, que é o do button. Eu vou aceitar o meu properties, que é meu button properties. Lembrando que esse componente, a recomendação é que você crie os seus. Eu só disponibilizo ali, e algumas pessoas do Codando também criaram alguns componentes para facilitar para você, se você quiser usar, ou até quiser usar como referência. Mas em tese, todos aqui eu estou me preocupando com a anulabilidade deles. Então, é nullable, não faz nada. É nullable, não faz nada, porque eu preciso me precaver que não vai acontecer nada do que não estou esperando desses componentes. E essa preocupação você vai ter que ter também da sua parte. Então a gente criou o button properties, geralmente são 3 classes, né? A gente criou o button properties, criamos o button component, que é esse que eu estou mostrando para vocês agora, que é o componente. Agora a gente vai utilizar o nosso mecanismo para estar acoplando ali, né, encaixando com o nosso CraftD View. Lembrando que eu estou utilizando esse componente como exemplo, mas a ideia é que você crie os seus próprios para o uso do seu projeto. E o conceito do render eu utilizei baseado no artigo de 2017, agora esqueci o rapaz que criou lá, um gringo lá, mas não importa. O conceito é que ele cria uma abstração para os holders. A partir desse conceito, eu utilizei o mesmo para aqui, para ficar mais versátil, para você estar utilizando e não ficar muito acoplado ali às coisas na hora de você utilizar no projeto. Então, para você utilizar esse encaixe ali, né, que eu falei que está faltando para tudo começar a funcionar, você vai herdar do CraftD View Render
Então ele vai ser obrigado a você implementar um listener, ele é nullable, só que todo componente ele é clicável, então eu coloquei isso. E você tem que se atentar que ele pode ser muito útil para você, porque lá no seu ViewModel provavelmente você vai querer pegar ele para fazer um Analytics, um Neuralink, um Deep Link da vida. Aqui você vai adicionar a sua chave, significa o quê? Se no meu JSON eu tenho o meu key, que é um craft button, ele vai ser essa string que vai estar aqui, que vai ser o key. E o ordinal é um ponto, uma característica do RecycleView. A implementação aqui é muito mais complicada que a do Compose, por causa das características do RecycleView, a culpa não é minha. Mas esse ordinal seria o viewType. O índice do viewType. No meu caso, eu tenho um enum, que eu dei ordinal, então aqui a sequência é 1, 2, 3, beleza? Significa o quê? O único ponto de atenção que você vai ter que ter, se você utilizar o próprio enum do Codando TV, do CraftD, ou se você tiver vários enums para a mesma solução no seu projeto, pode ser que você tenha um risco aí de confundir os índices, né? Porque você vai ter, sei lá, 2 enums para a mesma coisa, com índices no começo igual, mas não necessariamente são os mesmos componentes. Aí fica a teu critério, se você quiser controlar ele manualmente, ou por enum e tudo mais, tá? Eu recomendo você fazer um único enum seu, para você ter o 100% controle. Tanto que eu falo que ele é um view holder, que eu herdo de recycleview.viewholder, que tem um bind view, que é as mesmas características quando você vai implementar normal, tá? E para isso, eu preciso me preocupar agora em converter o meu simple property, que lá dentro do meu JSON, o value dele, ele é um n, transformar este n em um botão. No Flutter, no iOS, eu não consigo fazer tão bem, ficou muito manual, vou estar explicando para vocês nos próximos vídeos, caso você queira dar uma olhada depois. Mas no Android eu consegui fazer um extension utilizando recursos do JSON para estar facilitando para você. Então eu estou falando que o meu n vai ser convertido no meu button property. E eu seto no meu componente e por aí vai. Lembrando, tá? Não falei muito do componente, porque a ideia aqui é que seja um custom view, nada demais, e você implementa aqui do jeito que você quiser, tá? Bom, e aqui eu tenho meu action property, que esse cara é o que está no meu listener, e no meu listener tem um action property, que eu tenho deep link, action e analytics. Esse action só deixei como possibilidade para você fazer qualquer coisa, mas o analytics é se você quiser usar para fins de traqueamento e tudo mais. Se não suprir sua necessidade, abre um PR aqui comigo, ou dá um toque ali, ou deixa nos comentários. Talvez adicione outros mais se fizer sentido. E baseado nisso, eu vou estar pegando esses caras aqui. O Deep Link, o Category, o Action e o Label. Beleza? Então, eu vou estar utilizando ele aqui para fazer um clique do meu listener. Então, basicamente, eu tenho um render, eu tenho um componente e eu tenho o meu properties. Property, já falei, não vou repetir, componente não. E o meu render é o que vai estar utilizando tanto properties para repassar para o meu componente para estar sendo usado. E esse render é que vai encaixar agora no outro passo ali do CraftD, que é na parte do CraftD View. Então, eu vou entrar no meu ViewModel. Lembra que a gente colocou lá nossa interface lá? Eu vou estar explicando linha por linha para ficar fácil de vocês entenderem. Dentro do meu ViewModel, eu vou ter a interface do meu adapter, que é onde eu vou estar utilizando. E eu vou ter que ter alguns conceitos que eu já vou mostrar. O meu repositório, mas pode ser o ZKs, o que você quiser ali para estar utilizando ali, contanto que venham os dados que tenham simple property. No meu caso, eu coloquei os mutable data, mas já está antigo esse código. Provavelmente vai estar utilizando shared flow, mas você faz o que você quiser, cria estado, enfim, tanto faz. E aqui no meu carregamento do dinâmico, eu preciso ter alguns conceitos para estar utilizando o CraftD View na parte XML. Aqui eu bato uma requisição que me retorna um list view, tá aí tranquilo. Ah, Rodrigo, mas eu queria que fosse um objeto mais robusto, completo, e que tivesse dentro o list view, porque eu tenho várias características na tela. Dá, eu só preciso de um list simple property. Tranquilo, só passar para mim, no caso, pro CraftD View, que vai funcionar. Então o conceito é de registramento. Então eu preciso registrar os meus renders que estão sendo utilizados para o mecanismo do CraftD View. Então no caso, se você quiser criar algum custom, eu tenho as propriedades aqui, que é de Custom Builder List, que aceita uma lista de CraftD View Render. Que não é o caso agora que eu não criei um custom, mas se você precisar criar os seus renders e quiser trazer todas as suas listas aqui, é só você adicionar e passar a lista de CraftD View Render, tá? Aqui, opa,
Craft View Render, que é um tipo de view holder. Mas só dando exemplo para vocês, tá, gente? Vocês não precisam fazer isso aqui, não. É só para vocês terem uma ideia. Então, eu pego, registro todos os meus componentes e todos os componentes vão me retornar o quê? Uma ação. E essa ação que eu vou estar preparada para estar escutando. Eu criei o meu listener, né? Que é o meu Craft View Listener, para estar passando o meu invoke. Lembra que lá no componente ali, lá no render, perdão, aqui ó, lá no render, eu tô dando o listener.invoke. Esse listener.invoke vai cair aqui, que esse listener eu tô falando qual que é. Que no caso, no meu invoke, eu tô emitindo um analytics ou um deep link. Beleza? Então o meu conceito de registrar os componentes foi feito. Logo depois disso, você vai ter que pegar seu Simple Properties e colocar no View Objeto Diff. O que é isso? Basicamente, a forma mais performática que eu acabei utilizando ali no conceito do adapter, de utilizar todos esses conceitos que eu não vou explicar muito nesse vídeo para não ficar muito longo, de o Recycle View, a minha tela está na frente, né? Do Recycle View atualizar só aquele componente certo. Então, se você tem, sei lá, 5 componentes, a gente sabe que o Recycle View tem a parte de recomposição ali, né? Do Recycle. Isso vai fazer com que, quando chegar com uma lista nova, geralmente, quando você quer atualizar uma tela, são os meus componentes, então eu tenho 5 componentes na tela. Eu só mudei um deles, só que eu estou passando a mesma lista para não atualizar a tela inteira. Em resumo é isso, tá? Para não estender muito esse vídeo. Eu só estou falando assim, atualize o componente que eu pedi. Então se tá assim, não sei se dá para ver, tá assim, eu só mudei esse componente aqui do meio, só esse componente aqui vai ser atualizado e não vai impactar na performance da utilização da biblioteca. Após tudo isso, que não foi pouca coisa, né? Convenhamos, mas após isso, acabou o desenvolvimento. Eu vou buildar aqui para mostrar para vocês. Após o build, eu carreguei os campos, então para vocês dar uma olhada como ficou o meu JSON. O meu JSON, ele tem um texto como key e um value e um axis e o tamanho. O meu outro texto tem outras coisas e ele é uma string HTML e o meu botão tem umas ações que vai lançar o analytics, categoria ação e um deep link de qualquer coisa. E quando eu clicar aqui, vai aparecer um toast de inscreva-se, ação lá e label curte canal. E caso eu mude, que é essa flexibilidade, essa vantagem, essa vidrivai, eu vou mudar para terminou o vídeo e valeu aqui. E vai ser com isso que a gente vai estar encerrando o vídeo. Eu não vou fazer a parte do apêndice, que ficou muito exaustivo, a parte do Recycle View, que é bem extensa. Mas se você estiver curioso e quiser aprender um pouquinho mais sobre essa versão XML, deixe nos comentários. Eu faço uma versão só explicando de como você pode customizar ainda mais a biblioteca. Terminou o vídeo, eu clico, valeu e curte o canal, tá, gente? Foi bem longo, eu queria agradecer muito por quem ficou até no final, mas eu tentei explicar o máximo de detalhes possíveis para quando você for avaliar, colocar no seu projeto, pense e utilize o CraftD. Ele vai ajudar bastante para você e não tá nada acoplado ali que você pode prejudicar o seu projeto. Fechou? Aí se quiser criar um fork, copiar código, participar da comunidade, usar o CraftD, fique à vontade, você é livre para fazer o que você achar melhor. Mas a única coisa que eu te peço, se inscreva no canal e deixe seu like. Valeu!